Depois de 8 anos após o seu primeiro anúncio, enfim, Metroid Prime 4 Beyond foi lançado para o Nintendo Switch e ganhou uma versão para o Nintendo Switch 2 também. O jogo está cercado de diversas polêmicas, porém, joguei, finalizei e tô aqui para trazer minhas considerações, que já adianto que diverge de muita coisa que a galera tá falando de bom e de ruim desse jogo. Então bora para minha análise agora. Geekplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Geekplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais uma análise, dessa vez com Metroid Prime 4 Beyond. Metroid Prime 4 Beyond, galera, foi cercado e envolto de diversas polêmicas, começando que o jogo foi anunciado pela sua primeira vez em 2017, uma tradicional Direct de junho, com apenas uma teaser com a logo do jogo. Em janeiro de 2019, a Nintendo veio a público e anunciou oficialmente que o jogo teve o seu reinício de desenvolvimento. Com isso, demoraria mais para ser entregue, para ser lançado. Os primeiros trailers de gameplay do jogo, que foram recentes agora, não mostravam muita coisa, principalmente de diferente na franquia, e isso preocupava um pouco os jogadores. Além disso, semanas antes do lançamento do jogo, a Nintendo fez previews com algumas mídias especializadas que detonaram o sistema de NPC do jogo, e também quase que condenando o jogo todo por si só por causa desses NPCs. E agora eu volto aqui, para quando eu tô gravando essa review, que é janeiro de 2026, foi quando eu finalizei o jogo com calma, escrevi essa análise e quero trazer aqui minhas considerações para vocês, mas primeiro quero falar sobre alguns dados do jogo. Metroid Prime 4 Beyond, galera, foi lançado no dia 4 de dezembro de 2026, exclusivo para o Nintendo Switch e Switch 2. O jogo foi anunciado para o Switch 1, como eu falei, mas ganhou uma versão para o Switch 2, custando R$ 349 para a Switch 1 ou R$ 439 para o Switch 2. Ambos têm mídia física nacional oficial aqui no Brasil, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o melhor lugar mais barato para você comprar essas mídias físicas, caso você queira, beleza? A mídia física do Switch 2 já é todo o conteúdo para o console, com melhorias gráficas, etc. E funciona no Switch 1 também. A versão do Switch 1 só vem com o jogo do Switch 1, e caso você queira jogá-lo no Switch 2, você pode. E caso você queira jogá-lo com melhorias, você paga um pacote de R$ 59,90. E falando dessas melhorias, a versão do Switch 1, ela roda 1080p 60 FPS na dock ou 720p e 60 FPS no modo portátil. Já do Switch 2, roda 4K 60 FPS na dock ou 1080p 120 FPS na dock também. Já falando do modo portátil, o jogo roda a 1080p 60 FPS ou a 720p 120 FPS. Você escolhe qual a melhor configuração para o seu gosto. Se tratando de idioma, o jogo está em português brasileiro. Isso é muito importante, porque Metroid, ele tem diversos puzzles, ele tem diversas coisas ali que você tem que ler sobre a história, ou então sobre aquele ambiente que você tá, para você conseguir avançar no jogo. Então esse jogo tá em português, é de extrema importância, e eu fico muito feliz que a tradução para português brasileiro chegou também na franquia Metroid. Como parte do lançamento do jogo também, existem os Amiibos, né, que é esse Amiibo aqui da Samus na Viola, ou o Amiibo da Samus só ela mesma, na tradicional armadura dela, e também tem o Amiibo do Sylux. A Samus basicamente desbloqueia um escudo a mais para você, um tanque de energia para você diariamente, e também faz com que você toque musiquinhas enquanto está dirigindo a motoca Viola. Já o Amiibo da Viola, ela faz a sua moto mudar de cor e também aumenta a velocidade do boost da moto. O Amiibo do Sylux eu não tenho aqui, eu não comprei ele infelizmente, mas ele te adiciona uma cena pós-crédito no jogo. Cena essa que você pode desbloquear também jogando, tá? Então pode ficar tranquilo. Dadas as informações do jogo, galera, bora falar um pouquinho sobre a história sem spoilers, beleza? A história do jogo começa com a Samus chegando numa base da Federação Galáctica, que tá rolando ali uma guerra entre alienígenas, inimigos ali da Federação Galáctica, tá? A Samus chega lá pra poder ajudar, até que então aparece o Sylux, que é um vilão já conhecido, que apareceu no jogo Metroid Prime Hunters de DS e também no jogo Metroid Prime Federation Force para o 3DS. No meio da batalha, Sylux lança um poder diferentão ali, que faz com que Samus, parte da base da Federação Galáctica, e alguns integrantes da Federação sejam sugados e teleportados para um planeta desconhecido chamado Virus. No momento que a Samus chega lá, ela se depara com um local pós-apocalíptico que ela descobre que ter sido habitado no passado por uma raça alienígena com muita tecnologia
baseada em poderes psíquicos. Conforme Samus vai entrando ali, explorando um pouquinho daquele ambiente desconhecido, ela consegue também obter poderes psíquicos daquela raça alienígena. E aí, galera, a missão da Samus é basicamente achar uma forma de sair daquele planeta. Conforme isso vai acontecendo, ela acha membros da Federação Galáctica que ajudam ela, e ela acaba tendo uma missão a mais, que é ajudar essas pessoas também a sair daquele planeta, e também descobre mistérios da raça alienígena que habitava ali. Basicamente, essa é a história do jogo, sem spoilers, beleza? Porque se for um pouquinho a main, vocês vão pegar um pouquinho de spoilers. E como a história não é tão bem elaborada, isso fica pra questão lá do final do review, dos pontos positivos, negativos e conclusão, eu não vou falar muito mais além disso pra não dar spoilers, beleza? Agora vamos para a maior parte dessa análise, que é o mais importante de Metroid Prime 4 Beyond, que é gameplay. Primeiro de tudo, é importante dizer que Metroid Prime não é um jogo tradicional de FPS. Ele é um FPS sim, porque você joga em primeira pessoa e usa tiro, seja para matar inimigos ou para poder superar alguns desafios. Porém, ele é mais conhecido pelo gênero FPA, que é First Person Adventure, que é basicamente um jogo de aventura em primeira pessoa. Por quê? Porque grande parte do gameplay de Metroid Prime é você explorar os ambientes. E nessa exploração você descobrir coisas escondidas, completar puzzles e até mesmo derrotar inimigos e chefes. Além também de alguns desafios de plataforma. O que diferencia, né, Metroid de outros jogos? Bom, basicamente Samus tem uma habilidade de escanear as coisas, de analisar as coisas que estão ali. Então o jogo tem diversos objetos, diversos locais, diversas coisas que você pode escanear e entender o que aquilo ali faz. Às vezes a descrição é uma coisa bem boba, aquilo ali é uma caixa de transporte da Federação Galáctica. Ou às vezes é alguma coisa que vai explicar sobre aquele ambiente ali e você talvez vá utilizar aquilo ali para poder prosseguir no jogo, num puzzle ou em algum tipo de mistério. Então, escaneamento, ele é importante. A maioria das vezes ele vai ser inútil, algumas vezes ele é importante para você entender a história do jogo e outras até mesmo para você avançar no jogo. Outra coisa característica de Metroid Prime são os upgrades da Samus. A Samus tem uma armadura, né, que ela tem diversos poderes, só que sempre acontece alguma coisa que a Samus perde todos os poderes, né? E você vai tendo que pegar esses poderes de volta. Então a progressão do jogo, né, como é que você vai ficando mais forte e vai sentindo que o jogo tá avançando, é através de partes de armadura e upgrades, melhorias daquilo que você já faz conforme você vai avançando. Isso é característica do gênero que Metroid criou lá no Nintendinho, no Super Nintendo, com o Metroid e Super Metroid, que é o tal Metroidvania, onde você vai avançando por uns lugares, explorando aqueles lugares, pegando upgrades, ficando mais poderoso e habilitando a possibilidade de você acessar novas áreas que você não conseguia acessar antes porque não tinha determinado poder ou determinado upgrade. Então esse é o core, esse é o principal da franquia Metroid e da jogabilidade de Metroid Prime. Vamos entrar agora um pouquinho na jogabilidade de Metroid Prime 4 Beyond especificamente, tá? E eu quero falar sobre os métodos de jogo, que é importante. Pode ter o controle tradicional, né, onde você vai mirar pelo segundo analógico, primeiro vai andar, enfim, jogar um jogo normal de FPS. Porém, você também pode jogar com controle de movimento, usando um Joy-Con em cada mão. Aí um você anda, o outro você mira, né, você aponta. E especificamente para o Switch 2 nós temos um modo mouse, que você vai poder colocar assim em cima da mesa e, né, mexer ali e você vai olhar, né, a tela, né, vai fazer o movimento da câmera da Samus como se fosse um mouse. Eu particularmente joguei o jogo quase que todo do modo tradicional, né, mirando pelo analógico. O modo de controle de movimento ele é um modo interessante, ele funciona, mas eu não curto muito usar a mira pelo giroscópio do Joy-Con apontando para a tela como se fosse um remote, por exemplo. A Nintendo não conseguiu ainda replicar 100% a jogabilidade apontando para a tela igual era no Wii. Então me incomoda um pouco. É bom, mas me incomoda um pouco. E o modo mouse, ele funciona, mas não é tão bom assim, porque os botões para você apertar, você tem que deixar o mouse assim mexer, mesmo numa mesa, às vezes você tem que apertar os botões daqui para poder fazer alguns poderes. A disposição dos botões não me agradou, tá? Então assim, a mira é fina, a mira funciona, o modo funciona, mas não me senti confortável jogando. Pra mim a melhor forma de jogar é no modo tradicional, até porque eu joguei muito no modo portátil, né?
Então eu pegava e jogava tradicionalmente. Então há possibilidades, há opções, e é muito bom que tenha as opções, porque outras pessoas podem se adaptar e achar melhor jogar das outras formas. Eu joguei da forma tradicional mesmo. Vamos partir agora, porque é o diferencial de Metroid Prime 4 no quesito jogabilidade, que eu trouxe de novo, né? Os poderes psíquicos da Samus. Pra quem viu os trailers e viu alguns vídeos na internet, a Samus ganha os poderes psíquicos desse planeta Virus. E um deles que parece muito é o tiro que vai em câmera lenta, um tiro triplo que você carrega, atira, e ele vai em câmera lenta andando pelo cenário, e você pode acertar um inimigo ou você pode acertar algum objeto. Esse tiro, ele é muito legal e muito bem elaborado para poder fazer alguns desafios de puzzle e também superar alguns chefes. Eu curti demais esse tiro. Só que eu acho ele um pouco mal aproveitado, porque ele foi usado pouco. Teve vezes que eu esqueci que ele existia e eu tinha que passar de algum puzzle ou algum chefe usando ele e eu esquecia da existência desse tiro. Aí eu ficava assim, cara, quebrando a cabeça. Sério, teve uma parte que eu fiquei uma hora pra sentar saber o que eu tinha que fazer, e eu tinha que usar esse tiro que eu ganhei lá no início do jogo, né, porque eu esqueci que ele existia. Então assim, ele é legal, ele é uma coisa nova, que nunca existiu na franquia Metroid, mas ele foi um pouco mal utilizado, acho que ele poderia ser mais utilizado, sabe? E aí uma coisa que me incomodou um pouco foi as outras habilidades da Samus, né? Conforme você vai avançando, você vai ganhando habilidades, e habilidades tradicionais estão de volta, como por exemplo, a Morph Ball, que em português a gente chama de Morfosfera, e por exemplo o Arpel, né? A gente tem um Arpel, se não me engano, no Metroid Fusion, acho que no Other M também. Aí os desenvolvedores foram lá e falaram, ah, você tem a Morfosfera Psíquica. Ah, você tem um arpão psíquico. É o mesmo poder que a Samus já teve em outros jogos, só que com uma luz roxa. Essa é a realidade, entendeu? Eu achei que faltou um pouquinho de ideia, faltou um pouquinho de inovação ali pra poder trazer coisa nova, entendeu? O tiro foi novo, foi legal, mas as outras habilidades são bem aplicadas, tá? Mas são iguais às outras. Não vou falar mais outras que tem pra não dar spoiler, tá? E aí, falando de onde você fica no mundo, a questão do jogo ser Metroidvania ou não, a polêmica do deserto, eu quero falar sobre tudo isso aqui agora, porque é uma parte muito importante, tá? Então, do que é dividido o jogo? O jogo é dividido entre 6 grandes dungeons, que você vai entrar e você vai explorar ali, vai ter que fazer aquele vai e vem, vai ter que abrir locais, abrir portas, derrotar inimigos, fazer puzzle, desafio de plataforma, usar suas habilidades, enfim. Tradicional de Metroid Prime 4 são 6, e elas ficam espalhadas onde? No mapa. Que mapa é esse? É o deserto. E aí, como é que você explora esse deserto? Você explora na Viola, que é a motinha da Samus, né? Então assim, o jogo ele se molda e ele funciona, ele circula entre Samus, a Viola, o deserto e as dungeons. Basicamente esse é todo o que o jogo é ali, que tem ali dentro do jogo. E aí, quero falar de um pouquinho de cada coisa, tá? Vamos começar falando das dungeons. As dungeons são muito boas, elas são temáticas, né? Tem a dungeon da floresta, né? Que é onde você basicamente começa o jogo, você tem aquela dungeonzinha ali que é tradicional, aquela aparência de floresta que tem muito no Metroid Prime Remastered, né? No primeiro Metroid. Tem a área de gelo, né? Que é uma área tradicional de gelo, que também geralmente tem nos outros jogos também, que você vai ter que, né, quebrar cabeças ali pra poder como é que derrete gelo, como é que quebra gelo, pipipopó. Tem a área de fogo, né? Que é uma área meio que de lava, vulcânica de fogo, que aí, mesma coisa, né? Você vai ter que saber como é que passa daquela parte ali que tá cheia de fogo, cheia de lava, temperatura, etc. E tem uma parte de raio, que eu acho que eu nunca joguei nada de raio, assim. Acho que a grande parte nova aqui do Metroid Prime 4 Beyond é uma dungeon de raio, que você tem várias coisas de eletricidade ali, e a eletricidade também vai fazer com que você faça alguns puzzles e pegue uma coisa muito importante do jogo, que é a Viola, que é a moto. E a moto, galera, ela é muito útil pra você andar no deserto e também você fazer alguns puzzles. Só que, tipo assim, os puzzles, eles existem porque ela quis colocar ali como se fosse moto. Se a Samus estivesse fora da moto e desse uma corrida, desse um tiro, era a mesma coisa. Então, a moto, ela basicamente, ela é maneira, ela é legal de você dirigir, ela existe pra você andar no deserto, mas ela é meio inútil, vou ser bem sincero, tá? É legal ter, mas não se mostrou muito ser relevante, digamos assim. Diferente das dungeons. Os level design das dungeons são maravilhosos. As dungeons são muito bem construídas, as áreas delas são muito legais, tem várias partes escondidas, você vai ter que sim fazer um backtracking, vai e volta, vai e volta. Tem vezes que você vai ter que cruzar o deserto, poder ir lá na ponte que partiu, pegar um negócio pra poder voltar para outro negócio, poder abrir outro negócio. Então assim, o jogo tem esse lance de Metroidvania que você vai ter que ir descobrindo algumas coisas e desbloqueando. E toda dungeon é maneira. Não tem uma dungeon que eu fique assim, não, todas são maneiras, todas são legais de explorar, todas têm vários andares.
é muito bacana. E no final de cada dungeon tem um chefe pra você destruir que é maravilhoso. As lutas contra os chefes são maravilhosas, galera. São delícias, são gostosas demais, assim. Então, assim, toda dungeon, cada dungeon com seu tema, com seus puzzles, com seus desafios de plataforma, com as habilidades que você pega. E o chefe final são maravilhosos. Assim, o grande ponto alto desse jogo são as dungeons, sem dúvida nenhuma, tá? A jogabilidade dentro da dungeon, muito bacana. E aí, tem a parte polêmica, que é o deserto, né? Aqui entra a minha primeira polêmica, que eu vou discordar de muita gente que fez análise, que falou do jogo, que é falar que o deserto é intragável e insustentável. Eu não acho. Enquanto eu vou falando do deserto, eu vou deixando várias cenas passando aí no fundo pra vocês, tá? Bom, como eu falei, o deserto ele nada mais é do que um grande hub. Ele funciona como conexão entre as grandes áreas, essas grandes dungeons, tá? E o deserto nem é tão grande assim. Se você olhar no mapa do deserto, você vai ver que, sei lá, você sai no deserto em 1 hora, você já abre ele todo. E você vai achando diversos pontos de interesse, que são o quê? São algumas shrines ali que tem no jogo, tipo o Shrine de Zelda Breath of the Wild, que você acha alguns templos que você tem que fazer um puzzle para poder habilitar alguma coisa. Normalmente é melhoria de arma, tá? E nem sempre você vai ter disponível todas as habilidades da Samus para poder conseguir prosseguir naquele templo. Então você vai ter que voltar ali depois, dependendo de quando você for achá-lo, né? Disparado no deserto também tem alguns upgrades de míssil, ou então de tiro, alguma coisa assim que você vai achar. Você tem que fazer alguma movimentação específica, ou então quebrar algum bloco específico. Então, não são muitos, mas no deserto tem algumas coisas espalhadas que você vai poder fazer de upgrade. Tem algumas missões para você fazer no deserto, seja coletar alguns itens, ou então achar pessoas dentro daquele deserto. E também tem luta contra monstros tradicionais e luta contra um chefe específico, que é bem bacana a luta contra esse chefe, tá? Então assim, o deserto, ele é um deserto. Ele não é lotado de coisa pra você fazer, ele é lotado de coisa. Ele tem seus pontos de interesse. E se você explorar ele todo e ir anotando então as coisas, conforme você vai avançando no jogo, você vai habilitando novos poderes da ação, você vai lembrar, opa, eu precisava daquilo ali pra poder entrar naquele templo. Opa, eu precisava daquilo ali pra poder pegar tal item, acessar tal área. E aí você volta no deserto e você faz as coisas que você tem que fazer. Além disso, que é a coisa que mais irrita muita gente, é que no deserto ele tem uns cristais verdes. E esses cristais verdes, eles são úteis para depois você fazer um upgrade específico. Então a dica que eu te dou é, conforme você vai andando no deserto, vai pegando todo o cristal verde que aparece na tua frente. Por que eu tô falando isso? E aqui vai um minor spoiler, tá? Um spoiler pequenininho, que não vai te atrapalhar na sua jogatina, pelo contrário, só vai te ajudar. No final do jogo, o jogo te pede pra você fazer um negócio. E eu não sei te dizer se é obrigatório ou não. Algumas pessoas falam que é, outras pessoas falam que não. Mas na minha jogatina eu não soube dizer. Que tá relacionado a esse cristal verde. Você tem que pegar X cristal verde pra poder fazer um negócio, que eu não vou falar o que é. No meu caso, quando o jogo falou o seguinte, ó, você já pegou cristal verde suficiente, você pode fazer isso aqui. Não foi obrigatório eu fazer. Talvez porque eu já tinha cristal verde suficiente, que eu já fui explorando o deserto, eu fui pegando cristal. Então eu consegui fazer esse negócio e o jogo não me obrigou, porque a missão tava lá. Eu podia continuar fazendo a missão principal, mas o jogo chegou, ó, lembra dos cristais verdes? Você pode usar ali. E eu fiz. E não foi obrigatório pra mim. Eu não sei se o jogo ia me bloquear de fazer o final dele se eu não tivesse pego todos os cristais verdes e feito o negócio que ele fala que eu posso fazer. Não sei. Dica. Andou no deserto? Pega cristal. Perceba que eu já falei tanta coisa aqui sobre o deserto e quantas coisas vocês viram rolando aí no fundo, né? De coisa que dá pra fazer no deserto. Então assim, eu não achei o deserto chato. Eu não achei o deserto monótono. Eu não achei o deserto o pior coisa do jogo. Vai transformar o jogo numa coisa horrorosa. Não, o deserto pra mim foi apenas mais uma área. É a melhor área do jogo? Não. Poderia ter mais pontos de interesse? Poderia. Poderia ter coisas que faltaram, como por exemplo, fast travel, né? Viagem rápida, qualidade de vida, faltou. Isso não tem. Então às vezes você tem que ir de um ponto pro outro, que é lá do outro lado do mapa, você tem que ir com a motoca da Samus, né, de um ponto pro outro para poder andar e passar pelo deserto à toa. E às vezes fazer umas batalhas que não te agregam em nada. Isso acontece, mas isso faz o jogo ser extremamente ruim. Nossa, esse deserto acabou com o jogo. Nintendo, o que você fez? Não. Pelo contrário, eu me diverti em alguns pontos do deserto, porque eu gosto de abrir mapa, eu gosto de expandir mapa. Então assim, eu abri o deserto todo, anotei onde eu tinha que ir, fui pegando as habilidades, fui desbloqueando, conforme eu tinha que ir pra um ponto pro outro, e joguei e me diverti. Não acho o deserto esse grande vilão todo, como o pessoal fala. E aí entra numa outra polêmica, que são os NPCs, galera. Assim, todo mundo sabe do Miles Mackenzie, já fiz um vídeo aqui, né? Existem alguns NPCs da Federação Galáctica, eu não vou falar quantos, não vou falar quem, porque eu não quero dar spoiler. Mas o Miles Mackenzie todo mundo já conhece, né?
que você vai encontrando no decorrer do jogo e você tem que ajudá-los de alguma forma. E eles vão te ajudando de alguma forma. Mas o Mackenzie, ele é muito importante nesse jogo, porque ele vai habilitando várias coisas para Samus, porque ele é um engenheiro. Então tem várias coisas que você acha no meio do caminho que somente um engenheiro pode transformar, construir, etc. E ele vai te ajudar. Então assim, as partes que você encontra com os NPCs, com os personagens, são partes pequenas. E eles vão te ajudar? Vão, mas faz parte da dinâmica daquele pedaço do jogo. Vai ficar muito tempo? Não. Eles vão estragar a sua experiência? Não, não vão. Vai quebrar a imersão de que a Samus é solitária? Um pouquinho. Mas eu diria que é 20% do jogo, se for tudo isso, sabe? A única coisa que acontece, que realmente pode ser uma coisa que chateia as pessoas, é o seguinte. Se você tá numa missão e você não tá indo pra aquela missão, se você ficar divagando no deserto, ou você for pra uma outra área poder desbloquear coisa que você não podia antes, porque você pegou uma habilidade específica, o Mackenzie vai te chamar no rádio e falar assim, ó, você tá perdido? Lembra que você pode fazer tal coisa. Ele vai te dar uma orientação. Mas a orientação que ele dá não é, tipo assim, como completar um puzzle. Ele fala pra você aonde você tem que ir da próxima coisa, né? A missão é X. Ele fala, ó, a missão é X, você tem que ir pra lá. Ele só diz onde você tem que ir. Ele só te dá um guia. É como se fosse um X no mapa. Só que não tem X no mapa. O Metroid não tem X no mapa. O X no mapa é mais o Mackenzie te falando, olha, você tem que ir pra lá. Mas como você vai pra lá? O que você tem que fazer lá? Como você vai pra lá? O que você vai desbloquear pra poder conseguir acessar lá? Ele não fala. Ele não te dá essas dicas específicas, tá? Pra mim, não atrapalhou em nada o jogo. Se tratando de dificuldade, eu achei a dificuldade do jogo moderada, tá? Não é o Metroid mais difícil, tá? Você pegar o Metroid Dread aí, que é de plataforma 2D, ele é muito mais difícil, tá? Mas eu tomei os game overs. Tomei os game overs em alguns chefes, tá? Tive que esperar um pouquinho, entender mais ou menos como é que ele passava dele, principalmente aqueles que eu esqueci de usar o tiro psíquico, né? Então, alguns chefes eu tomei game over até entender a sequência dele pra poder conseguir matar ele. Então, é um jogo, acho que na dificuldade na medida certa. Não é muito difícil pra quem quer muito desafio, mas também não é muito fácil pra quem gosta de um desafio mediano, tá? Então, tá de boa. Vamos falar agora de outra polêmica, galera, que é gráficos, performance e trilha sonora. E por que eu vou falar que é polêmica, tá? Porque grande parte dos jogadores, grande parte da galera que jogou, enaltece o gráfico do jogo. O gráfico do jogo, de fato, é bonito. Tecnicamente, é o melhor jogo do Nintendo Switch 2. Por quê? Porque ele chega a 4K, 60 FPS, ele faz até 120 FPS. E falando de Switch 1, ele realmente roda muito bem no Switch 1, para as limitações do hardware. Só que por ser um jogo de Switch 1, ele puxou muito para trás o jogo no Switch 2, tá? Ele é bonito, ele é resolução alta no talo, ele é FPS alto no talo, isso é muito bom, porque deixa o jogo bem bacana. Ele tem um HDR no Switch 2 que você pode ativar e deixa o jogo mais bonito ainda, só que notoriamente ele é um jogo de 7ª geração, ele parece um jogo de 7ª geração que teve um remaster para 8ª geração. Por quê? Porque o hardware do Switch 1 puxou para trás do jogo, não permitindo o jogo ser mais bonito que poderia ser, por exemplo, no Switch 2. Artisticamente, ele é um jogo que tem cara de jogo datado. Como assim? Você entra na área da floresta, você vai ver que tem umas plantas enormes que você passa por dentro delas, elas não se movimentam direito, a movimentação não é muito dinâmica, você não corta matinho, o mato não pega fogo, você não tem essas interações de física no cenário. Visualmente, é artisticamente datado. Não é feio, não incomoda, mas é datado. Outra parada, existem algumas utilizações de recursos e técnicas que são utilizados, por exemplo, em jogos de 64. Você desce num elevador naquela fase do raio, por exemplo, toda a parte que circula o elevador, como se fosse uma barreira, uma grade protetora, é uma PNG, cara. Recortada, como se fosse uma grade. Você chega perto, ela é baixa resolução e você vê que aquilo é uma PNG. Não é uma modelagem 3D complexa, é uma PNG, pô. Com partes transparentes, entendeu? Então, assim, são implementações artísticas datadas. Então, eu não consegui ver esse jogo sendo o jogo mais bonito do Switch 2. Switch 1, ele cumpre muito papel, tá? Assim como o Metroid Remastered. Mas no Switch 2, muita gente falando, é o jogo mais bonito do Switch 2. Discordo. Se você pegar Cyberpunk 2077, que eu já trouxe aqui no canal, né? Por mais que ele não rode a 4K 60 FPS, ele roda muito bonito. Ele é um jogo muito mais bonito que o Metroid Prime 4. Ele é muito bonito mesmo, artisticamente, modelagem de personagem, textura. Não só ele, Star Wars Outlaws também, fiz vídeo aqui no canal também, lancei. Ele é um jogo que artisticamente e de visual
é muito bonito. Ele entrega uma complexidade e uma modernidade muito acima que o Metroid Prime 4 Beyond entrega. E são dois jogos, Cyberpunk e Star Wars Outlaws, jogo de, entre aspas, mundo aberto, tipo mundo aberto e com áreas abertas, gigantescas. E performam bem no Switch 2 e dão um gráfico muito bonito no Switch 2. Então, quando alguém chega e fala Metroid Prime 4 Beyond é o jogo mais bonito do Switch 2, eu discordo veementemente. Ele é o jogo tecnicamente mais bem implementado do Switch 2, porque ele é o único que faz 4K 60 ou 120 FPS, né? Essa é uma realidade. Agora, ser o jogo mais bonito, não concordo. Agora, aquilo, se tratando de performance, o jogo é impecável. Como eu falei, 60 FPS, 120 FPS, os loads não são muito demorados, eles são loads ali que são aceitáveis. Quando você começa o jogo, ele dá um load grande, ou quando você muda de área, ele usa a técnica que God of War utiliza, ou então outros jogos da Nintendo também utilizam, né? Que é fazer uma pequena animação, né? Uma pequena cutscene para poder dar load e ir de uma área para outra. Mas loading no Switch 2, que é onde eu joguei e zerei, não incomoda, não incomoda. Então a performance do jogo é muito boa. Falando de trilha sonora, galera, a trilha sonora desse jogo é muito boa, muito boa. E ela não é boa porque vai ficar com uma música chiclete na sua cabeça, não. Ela é boa porque ela ambienta o jogo de uma forma magnífica. Existe uma música, que é a música da área da floresta, que é a música que a Nintendo usa nos trailers dela, que é uma música maravilhosa, que dá vontade de você parar, sentar, largar o controle e ficar só escutando. Editor, Daneia, seu lindo, bota aí a música do que eu tô falando, da floresta, e deixa passando um pouquinho do trailer do jogo pra galera entender que é a música dessa área. Então, assim, é muito boa essa música. E o resto da trilha sonora casa muito com a ambientação do jogo, né? Aí eu volto um pouquinho pra uma polêmica do que o pessoal fala, do deserto, a música não tem deserto, não tem música, e tem que ter o amiibo da Samus pra desbloquear. O deserto tem uma música, mas é uma música ambiente. Eu concordo que poderia ser uma música mais animada, poder dar um up ali do que acontece no deserto. Concordo. Mas toda a trilha sonora desse jogo é baseado no ambiente, no clima que o jogo precisa para aquele ambiente. Nisso ele faz um papel excelente. Falando um pouquinho do conteúdo do jogo, galera, eu levei aproximadamente 19 horas para poder zerar o jogo com 79% do item e 81% de scan. Eu achei um tempo razoável, tá? É um tempo bom para um jogo desse tipo. Tem gente que faz mais rápido, pegando menos coisa, e gente que faz mais demorado, pegando 100%, né? Colecionáveis tradicional de Metroid Prime são upgrades, são tanques, são cristais, tudo que eu já falei aqui é o que tem no jogo para você fazer o 100%, escaneamentos também. Não existe um pós-jogo. Ou seja, quando você zera, acabou. E aqui fica uma dica, um minor spoiler também pra vocês. Quando você acaba o jogo, você não consegue voltar pra poder fazer o 100%. O jogo até te pergunta se quer salvar aquilo ali porque você vai perder tudo. Aí você fala que não, obviamente. Então eu te indico, antes de você ir pra reta final, o jogo te avisa quando você vai pra reta final. Sai do jogo, copia o save, né? Faz uma cópia do save e zera o jogo. E depois você volta nessa cópia do save pra você conseguir fazer o 100%, tá? O jogo tem 3 finais. Tem um final ruim, que aí você vai entender por que é ruim quando você chegar lá. Tem um final normal, que é o final tradicional. E tem um final completo. Como é que funciona o final completo? É quando você faz 100% do jogo. Se você fizer 100% de scan e de item, você desbloqueia final diferenciado, né? Que inclui algumas cenas extras que o amiibo do Salox também adiciona caso você tenha um amiibo, né? Então se você fizer 100% do jogo, você vai ter cenas extras do final e cenas extras do Salox. E ao zerar o jogo, você desbloqueia também o modo difícil. Então assim, conteúdo eu acho que é bacana, né? É um jogo caro, porque R$440 é caro pra qualquer jogo, né? Falando de Switch 2. Do Switch 1 é 350, mas você pode pagar muito mais barato se você seguir o canal Dig Ofertas no Telegram e no WhatsApp. A galera já pagou R$230 na versão do Switch 1 e R$313 na versão do Switch 2. Então assim, esconde mais de R$100 para você aproveitar esse jogaço. E galera, vamos partir aqui para minha conclusão dessa análise. Eu sei que eu já falei muito, ficou uma análise grande, mas eu acho que esse jogo merecia uma análise grande, um pouco mais detalhada para poder falar sobre essas polêmicas todas, né?
Conclusão, galera. Metroid Prime 4 Beyond, ele tem um gameplay divertidíssimo. O grande foco, o grande centro desse jogo é o gameplay. Em nenhum momento eu me senti cansado jogando o jogo. Em nenhuma área do jogo me fez assim, nossa, que área chata, não vejo a hora de sair daqui. Não. Até mesmo falando do polêmico deserto, não. Poderia ser melhor? Poderia, mas não. O jogo me embalou em todo momento. O jogo é sim mais linear do que outros da franquia. Mas não quer dizer que você não possa se perder no jogo. Eu me perdi algumas vezes no jogo. Principalmente quando você pega, desliga num dia, sei lá, você jogou de manhã num sábado. Vai pegar pra jogar de manhã no domingo, ou só na segunda-feira, você não lembra o que você fez, então você vai se perder um pouquinho ali. Algumas vezes eu me esqueci o que eu tinha feito, o que eu tinha que fazer, né? Algumas vezes o Miles Mackenzie me lembrou, outras não, porque outras coisas era questão de puzzle mesmo, que eu não lembrava, não percebia o que eu tinha que fazer, porque eu não escaneei a coisa certa, porque eu não percebia aquele local específico do mapa. Então assim, o jogo tem o vai e vem, o jogo tem essa questão de se perder, mas ele de fato é um pouquinho mais lineado que os outros. O jogo tem bons desafios, como eu falei. Tomei alguns game overs, algumas lutas contra chefes maravilhosas me fizeram morrer, eu ter que entender ali o padrão do personagem. Então assim, o jogo é desafiador em certo ponto, isso é legal. E como eu falei também, a trilha sonora é maravilhosa e encanta o jogador. Porém, algumas coisas me incomodaram, tá? Graficamente o jogo não é lá essas coisas, eu entendo e aceito porque é um jogo de Switch 1, mas teve coisa ali que me incomodou. Texturas mais baixas, algumas coisas que poderiam ser um pouco mais atuais e não são. Assim como, por exemplo, falta de fast travel, que aí não é questão de gráfico, é questão de qualidade de vida. E o que me incomodou mais, realmente, foi a falta de ousadia da equipe de desenvolvimento, tá? Eles não ousaram, eles jogaram safe, né? Colocaram habilidades que a Samus já tinha no passado, botaram uma luz roxa e falaram que era um poder psíquico. Samus não sai do planeta Virus. A gente não tem uma fase na nave da Samus. A gente não tem uma exploração no planeta, fora na galáxia da Samus, né? A gente tem aqui o feijão com arroz, o beabá da franquia Metroid Prime. Só que a gente tem uma mecânica que funciona muito bem, que é muito boa, muito divertida, só que ela é de 20 anos atrás. A franquia Metroid Prime, ela não evoluiu como a franquia Zelda em Breath of Tears, ou a franquia Mario em Mario Odyssey. Isso não faz que o jogo seja ruim, isso não faz com que eu abaixe a nota do jogo drasticamente, mas isso faz com que o jogo não seja o melhor da série, o melhor da franquia, uma grande evolução, uma grande surpresa, e faz com que tenha essas polêmicas da galera dizendo que é um jogo ultrapassado, datado, que poderia ser melhor. Além disso, o jogo tenta emplacar uma história, um plot que é interessante. Conforme você vai escaneando e vai descobrindo sobre ali o planeta Virus, aquela raça alienígena, o envolvimento da Samus com aquele planeta, é bem bacana. Mas é aquilo, se o cara não tem, se a pessoa que tá jogando não tem costume de escanear muito, você perde um pouco da história. O desenrolar da história é interessante, mas o desfecho é péssimo. Não desfecha. O final não te explica grandes coisas que deveriam explicar. Grandes. Motivos essenciais porque você tava lá. Não explica. Mesmo com o final 100%. Então assim, eu sinto que eles tentaram colocar uma coisa de mistério, emplacar uma história que pra mim não desenrolou bem. Mas, no fim do dia, Metroid Prime 4 Beyond é sim um Metroid Prime. E é sim um jogo que herda a sua essência dos seus antecessores que cravaram um novo gênero, Metroidvania. Ele tem elementos de Metroidvania. Ele tem elementos que vai fazer você se sentir jogando um Metroid Prime. É um jogo sim que merece muito ser jogado por fãs da franquia e que merece ser jogado por todos, porque é um jogaço que tem como seu core, o seu princípio, o gameplay. E que agrada excepcionalmente. Com isso, galera, antes da nota, deixa eu falar aqui os pontos altos e pontos fracos, fazer um resumo. Pontos positivos, tá? Pontos altos. Gameplay, extremamente divertida, extremamente empolgante. Não enjoei do início ao fim. Nada, não, nem um pouquinho. Bons desafios. O jogo tem um desafio ali na medida certa. E as lutas contra chefes são incríveis, sensacionais. Pontos negativos, galera. Falta de ousadia em inovar. Elevar a franquia Prime. Não elevou. O desfecho da história, que pra mim foi terrível. E a qualidade de vida. A falta de um fast travel, de uma viagem rápida ali naquele deserto. Dito isso, galera, a minha nota pra Metroid Prime 4 Beyond é uma nota 85. Porque é um jogo que diverte. É um jogo que você não vai sentir que você perdeu tempo e dinheiro investindo nesse jogo. E é um jogo que vai valer a pena ser jogado. E vale a pena ter na sua biblioteca. Vale a pena você experienciar
essa nova entrada de Metroid Prime depois de 20 anos no hiato. Porém, não vai esperando que é um Breath of the Wild da franquia Metroid, porque ele não é, e poderia ser, mas a equipe de desenvolvimento da Nintendo deixou essa escapar. E eu espero que isso não afete o desenrolar da franquia. Eu espero que um dia a gente tenha o Breath of the Wild de Metroid Prime, que seja Metroid Prime 5 ou com outro nome, e que essa baixa expectativa e essa não entrada dessa vez impeça disso acontecer por baixas vendas ou por uma má recepção dos jogadores em geral. Então é isso, galera. Essa é a minha análise de Metroid Prime 4 Beyond. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito. E me segue nas redes sociais, canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. Quer comprar mais barato? Metroid Prime 4 Beyond, mídia física ou então qualquer outro jogo da Nintendo? Switch, Switch 2. Acesse os canais de ofertas, Giga Ofertas. No WhatsApp e no Telegram, link na descrição. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!